No final a gente vai assistir outro vídeo e complementa um pouco do raciocínio sobre o papel social que a igreja deve assumir, né? A gente lá na nossa igreja local chamamos isso de igreja de segunda-feira. Não gostamos muito da igreja de domingo, se ela não acontecer na semana. Então eu já não tenho cara de pastor. E para mim não faz sentido, sabe? Eu amo e respeito o evangelho todo. Evangelho de culto e só de culto. Não me nutre, sabe? Tem gente que fica feliz só de levantar as mãos no domingo. Mas eu leio, né? Impactou muito a gente, os homens ali, no nosso projeto Machonaria, quando a gente lê o livro de Jó, todo. Capítulo 29, capítulo 31, dever de casa. Jó era sensacional, no culto e na vida. Quando ele foi brigar com Deus para que a situação dele fosse mudada, ele começou a dar provas públicas que, de fato, ele era um homem convertido, um homem que entendia o Evangelho e um homem que entendia o que Deus desejava. E quando você entende tudo isso, você passa a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Então, Jó começa a dar uma lista assim, ó, eu era os olhos dos cegos, eu era os pés dos aleijados, eu era o pai dos órfãos. As viúvas te louvavam por causa da minha existência. Eu quebrei os dentes dos ímpios. Arranquei das presas dos ímpios as vítimas. Aí eu falo, quem nos conhece nos segue, né? O apelido de profeta do caos, que foi o apelido que me deram, é um elogio. Porque eu vou ler a vida de um homem como Jó e eu vou continuar com vergonha, porque ainda estou longe do padrão que eu deveria ter como um homem de Deus. E coragem é sinônimo, né? O pastor perguntou, qual o tema da mensagem? Eu falei, não tem. Mas enquanto eu adorava, Deus me deu o tema da mensagem. Uma disposição para a morte.
Ó, chega. Uma disposição para a morte. O crente hoje, mundialmente falando, ele tem uma disposição apenas para a vida, para viver. Ele quer, de alguma maneira, se conectar com Deus para que Deus faça o cumprimento das promessas. Principalmente se desobrigando de Deus. Deus, eu te quero, se o Senhor é o viabilizador dos meus sonhos e os meus projetos. E quando eu leio a história do cristianismo, homens e mulheres do passado, eu não vejo eles aos pés da cruz para um projeto de vida, porque eles eram atraídos por um projeto de morte. E quando tudo está morto aos pés da cruz, a gente passa a definir vida a partir da definição de Deus sobre vida. Tudo precisa morrer. O reformador Martinho Lutero disse: Deus só cria a partir do nada. Você ainda é alguma coisa, você não está morto, você está vivo. Você frequenta culto, você lê a literatura cristã, você tem uma Bíblia. Mas Deus só cria a partir de nada. Ele não aceita metade da nossa vida, ou metade do nosso coração. Eu leio os nossos irmãos e irmãs do passado e eu me envergonho. Porque todos eles tinham uma disposição para a morte. Perguntaram hoje no meu Instagram: pastor, qual o seu projeto para o futuro? Não tenho nem... Desculpa, me enganei. Perguntaram assim, o senhor crê que é a última geração antes da volta de Jesus? Eu falei, não me importa, porque a minha obrigação não é saber quando ele volta. A minha obrigação é obedecer. Aí eu respondi para o irmão, eu estou pronto para ser hoje. E você? Parece ser meio caótica essa pergunta, mas é uma pergunta evangélica e bíblica. Você está pronto para morrer? A gente está cheio de projetos. Se a gente pedir uma lista dos sonhos, a gente vai. Emprego melhor, salário melhor, casa dos sonhos, carro dos sonhos. E Cristo? Porque olha que interessante. No relato da queda de Adão e Eva está escrito, a ordem de Deus antes da queda foi: não comam desse fruto. No dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Algumas mensagens já citei isso. Não é assim que está no texto original hebraico. O certamente e o morrerás é a mesma palavra em tempos verbais diferentes. No texto hebraico não está certamente morrerás. No texto hebraico está morrendo, em tempo verbal imediato, morrerás. Num verbo contínuo. Mas o que deve impactar a nossa vida é que Adão e Eva não caem morto. Deus mentiu? Vocês vão morrer quando vocês comerem desse fruto e me desobedecerem. Desobedecerem e não morreram. E Deus não pode mentir. Então a gente só pode concluir que nossa definição de vida e de morte é diferente da definição de Deus de vida e de morte. Porque o que morre imediatamente em Adão e Eva? Deus. A conexão, a vida de Deus morreu no casal. Se Deus morreu em ti, o que pode viver? Onde suas mãos tocarem. Estava falando para os pastores no almoço que eu vim no voo lendo um livro. E o livro falou, nós ensinamos aos nossos filhos moral, ética, família, santidade, o evangelho. Mas tem uma coisa que a gente não ensina a filho nenhum: pecar. Porque é algo que o ser humano aprende naturalmente. Porque não existe ninguém mais em estado de pureza depois de Adão e Eva. Todos nós nascemos corrompidos. Você ensina seu filho a andar. Ensine ele a pecar, porque ele está pecando desde do seio da mãe.
Já foi comprovado isso cientificamente, por estudos, que a relação do bebê com a mãe na amamentação é uma relação sexual. E escandaliza, né? Freud foi um dos que disse isso. A olho nu parece um absurdo, né? Porque a gente conecta o sexo à imoralidade, né? Como assim? Mas ele estava numa abordagem científica, química, bioquímica, biológica. Ele está dizendo que quando o bebê vai para o seio da mãe, ele tem um relaxamento semelhante ao relaxamento que o sexo dá para o adulto. Então não é fome, é prazer. Mas pergunta para o bebê se ele está preocupado com o seu seio, se o seu seio está ferido, dele mamar 10, 20 vezes num dia. Ou seja, ele é pecador naturalmente desde lá. Ele não está com fome, ele quer prazer. E uma das pesquisas mostram que de 10 vezes que o bebê vai chorar, só 2 é fome. 8 é prazer. Eu quero o que eu quero, independente se minha mãe está feliz, se ela está cansada, se ela está com olheira. Por isso que eu sempre falo, ter filho não é diversão, ter filho é uma missão. Não é para a gente ser feliz, como se o filho fosse extensão dos nossos projetos de frustração, né? Meu filho vai cursar medicina. É alguém frustrado que não fez medicina, querendo impor ao filho que não teve. A gente não tem filho para ser feliz. Que felicidade é essa que até quando eles vão embora a gente não dorme? 30 anos, casou e a gente fica, sabe? 20 anos foi para a balada, para a festa ou para a igreja e a gente dorme não dormindo. Só descansa quando vê a chave e a porta bater. Tudo isso para a gente voltar a essa questão do uma disposição para a morte. Porque foram esses cristãos que fizeram o evangelho chegar até nós. Não foram cristãos que diziam, eu quero um ano melhor, eu quero uma vida melhor. Não, eu entendi tanto o evangelho, que não há outro desejo no meu coração que não seja o Senhor. E eu estou pronto. Eles viviam em estado de maranata. Para o apóstolo Paulo, Cristo estava voltando mês que vem. Por que havia um desprendimento radical da igreja do primeiro século? Não era um comunismo gospel. Era uma expectativa radical em Jesus. E eles estavam prontos para qualquer coisa. Hoje, o cristão mundial, ele quer garantias, direitos. Ele não quer deveres. Por isso que, para mim, Anderson, o futuro não importa. Porque o hoje vai ser vivido para a glória de Deus. Se Ele me der o amanhã já é dele. Tudo morreu. Tudo em mim está morto na cruz do Calvário. Tudo que florescer é providência divina e eu tenho que dar um agradecimento pelo café da manhã, pelo almoço, pela viagem, pelo dormir, pelo acordar, pelo filho, pela esposa, pelo casamento, pela igreja, por tudo. Pagar uma conta me emociona. Ou seja, na minha opinião e visão de fé, um crente não tem futuro. Pastor Anderson, está acabando com os nossos sonhos. Não, eu estou elevando o nível deles. Eles precisam ser vividos com tanta intensidade em Cristo Jesus, que não existe nenhuma possibilidade do futuro dar errado. É isso que eu estou dizendo. Porque quando Cristo é o alvo maior e final, até o que está dando errado na nossa vida é porque está dando certo. Porque se Ele é o que está no volante, Ele mesmo vai tirando coisas, pessoas.
E parece, às vezes, que quanto mais a gente obedece, mais as coisas pioram. Não, porque precisa dar errado. Porque o nosso conceito de certo e errado, vida e morte é equivocada. Tão equivocada que a gente quer vitória na fé. E Jesus, o nosso Deus, venceu com uma derrota. Jesus venceu com uma derrota. Ele venceu perdendo. Eu não consigo ter plano sem incluí-lo. Eu queria, preguei domingo na nossa igreja, voltar para Maceió, Alagoas, minha terra natal, no Brasil, sabe? Mas eu não posso, porque quando você o compreende sua vontade, o seu evangelho, perdeu-se a autonomia. Você passa a ser propriedade. Então, olha só, alguém veio no meu Instagram e perguntou, pastor, quando você fala que é escravo de Jesus, você está usando uma metáfora, não é? Não. Aí eu olho assim com espanto dizendo, meu Deus, você não sabe isso? Não sei. Por quê? A teologia cristã mundial, ela hoje é exposta, pregada de maneira terapêutica. O cristão não pode ser mais ofendido com a santidade de Deus. Ele não pode ter, sabe, seu plano sabotado. Você não pode colocar mais Jesus na centralidade da vida das pessoas. Isso, para mim, é tão chocante que, olha só, vamos para a Bíblia. Novo Testamento, quero nem usar o Antigo. Novo Testamento. Você não vê os apóstolos e os escritores bíblicos chamando Deus de Pai. Eu garanto para você, nem uma dúzia de vezes. Mas esses escritores afirmaram no Novo Testamento que Jesus Cristo é o Senhor mais de 350 vezes. Esses escritores afirmaram que nós somos servos de Cristo mais de 120 vezes no Novo Testamento. A palavra grega para servo é a palavra doulos, que significa servo e literalmente escravo. E a palavra Senhor, a palavra grega Kyrios, ou Cúrios. Deus só é Pai de quem Jesus Cristo é dono. Deus só é Pai de quem Jesus Cristo é Senhor. Jesus governa a sua vida. Você é filho de Deus. Porque uma das marcas do novo nascimento é a rendição ao Filho. Por exemplo, estou falando isso em quase todas as minhas últimas pregações. João 3,16, o versículo mais conhecido do mundo. Deus amou de tal maneira. Mas o mesmo capítulo, no último verso, que é o 36, Jesus Cristo disse, aquele que permanecer rebelde ao Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Mas não estão pregando um Deus fofinho, um Deus pacífico, um Deus sem ira, um Deus sem juízo. Deus é Pai, todo perdoador. Porque a igreja ficou terapêutica, então o crente não pode. Mas são palavras de Jesus. O perdão de Deus só entra em vigor quando você se rende ao... O salmista já tinha dito, beija o filho, para que o pai não se irrite. Beije o Filho de Deus, para que o pai não se irrite. Eu preguei esse verso domingo na nossa igreja, porque a gente está em uma série de pregações, vão ficar 2, 3 meses no mesmo tema. Cristologia, a doutrina de Jesus. Ofendeu o povo de Deus no bom sentido, porque perdeu-se isso de vista.
A única coisa que nos mantém frutíferos e de pé é o entendimento, o temor e a revelação da natureza de Jesus, quem Ele é. E eu abri esse verso de Mateus, capítulo 16, verso 15, para os irmãos, em Brasília no domingo, e é o texto central que eu quero tratar com vocês hoje. Jesus pergunta, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus? Sabe o que é mais interessante? Que a gente sabe quem é a nossa igreja, a gente sabe a visão da nossa igreja, a gente sabe quem é nosso pastor, a gente sabe tudo. Mas a gente tem uma visão hoje reduzida, customizada de quem é o Filho de Deus. A única possibilidade da gente ter continuidade de fé, fé vívida, fé triunfante, fé atuante, fé que transforma. Não é fé que tolera. Hoje a igreja ela está pregando uma fé tolerante, uma fé que tolera, mas a fé evangélica é uma fé transformadora, por isso uma fé triunfante. E essa fé é sustentada pela revelação do Filho de Deus. Quem é Ele? Porque essa pergunta de Jesus não é uma pergunta de engajamento, de rede social. Eu falei isso no domingo. Jesus não está interessado quantas pessoas estão na sua rede social. O que eles estão dizendo aí de mim? Para tentar levantar a sua moral? Não. Ele está preocupado com o impacto transformador que essas pessoas podem receber. Porque se você não sabe quem Ele é, você nunca vai receber o que Ele está portando em si. E eu dei o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Pedro, como sempre, isso é muito bom. Falei domingo, Jesus não transforma dublê. Ele não transforma coadjuvante. Ele não transforma você se você sai dos palcos da sua vida e cria máscaras, personagens sociais. Um no casamento, um na faculdade, um no trabalho, um na igreja, ao ponto que você se perde e nem você mais sabe quem você é. Jesus não lida com esse tipo de gente, porque Ele quer o seu lado cru, o seu lado honesto, mesmo que seja feio, porque é com esse lado que Ele vai trabalhar, essa é a matéria-prima. Judas era o traidor, mas era todo espiritual, no protocolo litúrgico. Pedro não, parecia um estabanado, um irado, um colérico, um violento. Mas ele era quem ele era na frente de todo mundo, principalmente na frente de Jesus. Não deixou Jesus lavar os seus pés, cortou a orelha do soldado, Malco, mas na minha leitura, ele queria matar o rapaz. Não, é sério, porque era uma briga. Soldados vieram, era escuro, homens, sabe, sanguíneos, irados, prende-o. E Pedro estava armado com a espada, ele puxa e ele vai para cima do rapaz e manda a espada na direção dele. E foi a orelha decepada porque eu acho que ele conseguiu dar um matrix lá, lembra? Dar uma desviada e a orelha dele que foi embora. A gente diz que Pedro é o negador de Jesus, que foi o seu pior pecado, mas a gente não consegue observar que todos os discípulos fugiram para longe e Pedro negou perto. Pedro não nega fugindo, Pedro nega caminhando, analisando a melhor oportunidade de matar todo mundo e libertar Jesus. Porque ele tinha a resposta para essa pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? Ele tinha. Por isso há uma grande diferença entre o resultado de Judas e o resultado de Pedro. Porque Judas não sabia quem era o Filho de Deus. Judas, como um bom judeu, queria o Messias político. O libertador da ditadura do Império Romano contra o povo de Deus. Pedro, como judeu, também queria. Mas quando entra a revelação de quem Jesus é na totalidade, Pedro aceita. O coração convertido, ele não
conjectura, ele só se rende. Pedro queria o mesmo fim político para Israel que Judas queria. Mas entra o fator revelação. Sei quem ele é. Pedro, não cabe a ti. O meu reino não é daqui. O meu reino não é agora. Só um coração convertido não se relaciona com Deus pelo resultado, mas pela revelação de quem é Jesus. Eu aceito. Olha, você não vai ter recompensa nenhuma. Olha o que está escrito no livro de Hebreus sobre os nossos irmãos do Antigo Testamento. E todos eles obedeceram sem o cumprimento da promessa. Você consegue viver toda a sua vida em radical obediência a Deus e Deus voltar para você e dizer, você não vai receber nada. E você sorrir dizendo, obrigado. Quem disse que eu mereço receber alguma coisa? Eu já fui salvo. Tudo é bônus. Tudo o que acontecer na nossa vida é um bônus, é uma dádiva. Por isso a gratidão em tudo, como disse Paulo, em tudo dê glórias. Ele não está dizendo dê glórias por tudo. Ah, bati o carro, obrigado, Senhor. Não, é em toda situação você pode glorificar. Porque o que te espera é maior do que aquilo que você está vivendo agora. Eu passei por isso e hoje eu tenho vergonha, sabe? Lutei para prosperar e quando eu supostamente comprei o carro dos meus sonhos, que o cara da loja me liga para eu ir lá e tirar o carro dos meus sonhos, que o banco aquece, que o banco vira, que o banco não sei o quê. Quase o carro fala sozinho. 3 minutos depois que eu dei a partida da concessionária, que eu saí, eu comecei a chorar dentro do carro. E com 6 meses, fiquei com tamanha vergonha, que com 6 meses em posse do carro, eu ofertei ele. 0 quilômetro. Sabe por quê? Porque nada nesse mundo, por mais espetacular que seja, se compara àquilo que eu aguardo. Nada é bom aqui. Nada. Nada aqui na terra é bom, comparado àquilo que a gente está aguardando. Começando pelo verso 13 desse capítulo, está escrito o seguinte: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, e outros ainda que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as forças do inferno não a conquistarão. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Voltando à mulher de fluxo de sangue, esse mesmo Simão Pedro, que tem acesso a essa revelação, censura Jesus quando Jesus diz, alguém me tocou. E Pedro diz, há uma multidão que te espreme. E o Senhor pergunta, quem te toca? Eu gosto de chamar isso de saque no débito. E isso precisa chamar a nossa atenção. Jesus estava rodeado por uma multidão que o espremia e não conseguia dele o que ele portava. Porque Deus não tem respostas. Jesus é a única resposta. Para tudo. As pessoas falam, pastor Anderson, você ora pelo meu casamento? A gente vai fazer um evento para a família. Eu não oro por casamento. Eu não oro.
Porque todo problema é um problema com o Messias. Eu digo para as pessoas, volte, se alinhe com Jesus, obedeça o que está escrito, depois você volta e eu oro. Mas a minha oração não vai conseguir vencer sua desobediência ao Filho de Deus. Ah, eu estou com um problema financeiro, senhora. Se eu der uma oferta aqui, nem sou dizimista, mas se eu dizimar hoje, se eu fizer uma oração forte, vai funcionar? Não vai. Porque a obediência de um dia não cura a rebelião de uma vida. Volte, se conserte, assuma o padrão contínuo da obediência ao reino de Deus, aí as coisas vão começar a mudar. Porque a gente está condicionado a obedecer Cristo na crise. Mas a gente não obedece Jesus porque Ele precisa ou porque Ele transforma os nossos problemas. A gente obedece Ele porque entendeu quem Ele é. Ele é o dono de tudo. Obedecer é o símbolo do meu entendimento. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu sou pastor, porque eu congrego, porque eu adoro, porque eu jejuo, porque eu cuido do pobre, porque eu cuido dessas vítimas de abuso sexual, tudo é dívida. É a tentativa poética de pagar uma conta que eu não consigo pagar, mas que já foi paga. Então é uma maneira de agradecer. Para mim, sabe, a gente deveria ter vergonha de se chamar dizimista, por exemplo. Porque os discípulos da lei eram dizimistas. E a gente deveria tanto amar Cristo que a gente começa onde eles pararam. Mas é uma vergonha para mim tão grande ter que lidar com isso, eu falo na minha igreja. É constrangedor para nós pastores ter um momento no culto que a gente vai falar de recurso financeiro, porque deveria ser um dos primários entendimentos do povo de Deus. Quando o pastor fosse dar uma palavra sobre isso, a gente fala, pastor, todo mundo já ofertou. A gente fez isso quando chegou na igreja. Porque nada tem a ver com o pastor, com a palavra que vai ser dada, ou com a igreja. Tem a ver com o entendimento, eu estou rendido. Olha só, gente, quando a gente diz que é dizimista, a gente está dizendo que a gente igualou Cristo a Moisés. E a gente está dizendo que um discípulo da lei é maior que um discípulo da graça. O discípulo da graça começa onde o discípulo da lei parou. O discípulo da lei parou onde? No dízimo. O mês ruim, a gente diz, Senhor, meu Pai, me perdoe. Esse mês foi tão assim que eu entreguei o dízimo. Por quê? Temos uma disposição para a morte. A gente para mim, tá? Não sei se você aceita isso. Para mim, a graça reverte tudo. 10% é meu, 90% é dele. Glória a Deus, 2 pessoas aceitam. Para mim, eu, Anderson, faço a seguinte oração. Senhor, o que o Senhor me permite ficar esse mês? Porque está tudo morto na cruz. E eu só posso ir lá retirar algo que é vida para mim, se ele afirmar que aquilo é vida. Então o tempo é dele, o casamento é dele, os filhos são deles, o carro é dele, o dinheiro é dele, tudo dele. Onde? C.S. Lewis, o escritor de Crônicas de Nárnia, diz, aquele que acha que faz algo para Deus, aquele que acha que tem um ministério para Deus, eu louvo ao Senhor, eu tenho um ministério de louvor, eu sou um pastor, eu sou um dizimista fiel. C.S. Lewis diz, isso é tão absurdo, que é como o filho, no dia dos pais, ao dar ao pai um presente com o dinheiro do pai, achar que presenteou o pai. O pai aceita com muita poesia, meu filho, obrigado, mas o pai sabe que a mãe foi lá na carteira, ou falou, meu bem, olha, a gente quer comprar um presente para você, mas você faz aquela cara que você... Aí chega o domingo, o filho com um embrulho, papai, eu te amo, feliz aniversário, feliz dia dos pais, o pai, meu filho, não precisava, abre um perfume.
Mas que presente é esse que você presenteia o seu pai com o dinheiro dele? Assim somos nós, quando entendemos o Evangelho. Ninguém aqui faz nada por Deus, é dívida de existência. É assim, ó, você é o celular e ele é a energia. Quando você obedece, você só plugou o carregador. Agora, tente ser um celular sem a carga da bateria. Você não obedece porque a energia precisa de você. Quando você obedece, você está dizendo, eu sou uma criatura que depende da energia do Criador para funcionar. Enquanto a gente obedece, tudo é vívido. Vieram perguntar para mim hoje no Instagram, pastor, eu estou cheio de dívida, eu dizimo ou não dizimo? A minha pergunta é, nunca contribui com a obra congregacional e missionária do reino de Deus, porque nunca tem, ou nunca tem porque nunca obedece? Responda você. Porque assim, ó, um crente em obediência é um crente com histórias para contar. Se você não tem histórias para contar, você não está obedecendo. Porque um crente em obediência, oração do Pai Nosso, seja feito na terra como é no... E na terra está tudo em desordem. Então, se a terra obedece o céu se revela à terra. E a gente vai ter histórias para contar. Olha, ele fez isso no meu casamento. Olha, ele fez isso na minha saúde. Olha, ele fez isso nas minhas finanças. Mas a gente não quer morrer. A gente quer ser poupado. Olha o que o irmão quer, ele quer ser poupado. Oh, me entenda, eu estou cheio de dívida. O que o profeta disse para a viúva? Hoje, nessa sociedade politicamente correta, o profeta ia ser destruído no Facebook. A mãe chega, olha, sou viúva, não tenho nada lá em casa, só eu e meu filho. A gente tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, a gente vai fazer o último bolinho e esperar a morte chegar. Aí o profeta, é isso que você tem? É, faça primeiro para mim. Hoje iam bater no profeta, no meio da rua. A notícia assim, ó, na matéria, profeta assalta a despensa da viúva. Mas pergunta para a viúva se ela achou ruim, porque está escrito que a farinha não acabava, nem o azeite acabava. Mas a gente quer ser poupado, a gente não quer ser morto. A cruz de Cristo não quer nos poupar. A cruz de Cristo quer nos fazer viver. E a nossa vida em Cristo começa com a morte. Abra mão do que é seu para você ter aquilo que procede de Deus. Mas olha só que extraordinário. Quando Pedro tem um entendimento de quem é Jesus, Pedro passa a ter um entendimento de quem ele é, e Jesus diz que ele vai ter um entendimento total da vida e do reino. Nessa revelação, que eu sou o Filho de Deus, o Cristo, eu edifico o meu povo. E essa revelação fará com que as portas do inferno não prevaleçam contra vocês. E o que vocês ligarem aqui, eu ligo no céu. O que você desligar na terra, eu desligo no céu. Mas voltando à mulher do fluxo de sangue, Jesus espremido pela multidão, ninguém sacou, porque vira comum. Ah, mais um culto, mais um livro. Ah, o mesmo versículo que eu conheço há tantos anos, será que sai alguma coisa boa aí? Mas quando você entende o Evangelho, eu sempre digo isso, um versículo ele se refaz 1 bilhão de vezes. Eu garanto para você, aqui eu não estou blefando, eu garanto para você, que com João 3,16 eu faço casamento, velório, batismo, dízimo, oferta, falo de egoísmo, eu falo de qualquer coisa usando um verso só. Porque a Bíblia não é só a letra. A Bíblia é o próprio Deus vivo, eletrocutado, passando vida, energizando a criação. Obedeçam e eu vos farei viver. Mas a gente não quer. Fiz 15 anos de casamento mês passado. Você acha que meu casamento está amizade? Nada. Aleluiado, energizado. Sabe?
tocar na cremosa, dá choque. Porque ela é boa? Não. Porque eu sou bom? Não. Porque está tudo morto aos pés da cruz, e tudo que está morto na cruz vive. É triunfante. Testemunha aos que estão ao redor. Não esmurece, se renova. É intencional. Então, assim, estou aqui, vou ficar aqui 15 dias. Mas é essa morte na cruz que me traz consciência que, se eu não for intencional em regar o meu jardim, ele murcha. Então, antes de vir para cá, eu fiquei 3 dias com ela no hotel, sem os 4 filhos que a gente tem, sem igreja, sem rotina, sem nada, para pagar o que eu devo. Sério, velho. Porque quando vier a crise do casamento, eu vou dizer, por que minha esposa estourou? Só a cruz para trazer clareza, para fazer com que um casamento não vire rotina, uma tolerância por causa de herança, filhos, assim, 15 anos, meu Deus, já não suporto. Ah, mas por que não divorcia? Não, agora tem que repartir os bens, tem os filhos. Ah, tem ministério, o que é que a igreja vai pensar? Gente, 15 anos é para conhecer o outro ao avesso, para conhecer a sombra, a feição do rosto do outro. Mas só consegue acessar isso quem está morto. Quando você está vivo, você quer o quê? Privilégios, direitos. Mas quando você está morto, você quer fazer o quê? Servir, surpreender, presentear, manter, investir. Mas quando a carne está viva, só direitos, só privilégios. Mas quando a carne está morta, está morta. Pedro, foi meu pai que te revelou. E a partir de hoje, sua vida nunca mais será a mesma. Minha versão aqui desse. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, não foi carne, não foi faculdade, não foi teologia, não foi o que você leu, foi meu pai. E a partir de hoje, porque você entendeu, sua vida não tem ré. Você nunca mais será a mesma pessoa. Isso está provado em Atos dos Apóstolos, o livro escrito por Lucas. Esse homem é aquele homem. Pedro se tornou um fenômeno sociológico. Compararam, como eu sempre digo, sua timeline. 2022 com 2008. Esse homem aqui é aquele homem que a gente conheceu há mais de uma década atrás? O mesmo. Verdadeiramente, ele esteve com esse Cristo. Todos falaram, fora da igreja. Esse homem não é mais o mesmo. Por que ele não é mais o mesmo? Porque ele entendeu. Ele teve uma disposição para a morte. Agora vamos para o fato. Por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Porque Pedro não queria morrer. Eu não sei se você conhece a história do cristianismo e como foi o fim da vida dos apóstolos. Todos, com a exceção de João, foram mortos. João foi o único apóstolo que morreu na velhice. Mas mesmo assim foi barbarizado. O imperador da época da velhice de João chamava Domiciano. E esse imperador romano mandou jogar o apóstolo João dentro de uma caldeira fervente de óleo. E João não morreu. E o imperador ficou com medo e provavelmente João ficou deformado fisicamente. E mandaram exilar, ele mandou exilar João na ilha de Patmos. Quando você não tem futuro, seu futuro é Cristo, seu pior dia é uma revelação. Isolado na ilha de Patmos, João teve a revelação do livro de Apocalipse. Você está vendo que com Cristo o problema não é problema? Está dando errado para dar certo? Imagina, se o seu pior problema vai te dar o privilégio
de ver Jesus materializado. Eu queria esse problema. Eu queria ser martirizado pelo imperador romano, exilado por ele, se eu soubesse que eu encontraria Jesus materializado. Eu vejo alguém como o Filho do Homem. Os seus olhos são como chamas de fogo. A sua voz como o som de muitas águas. E quando eu o vi, caí como morto aos seus pés. João jamais imaginaria que seu pior problema seria uma das melhores coisas que já aconteceu na sua vida. Todos os apóstolos foram mortos. O apóstolo Paulo foi decapitado. E o apóstolo Pedro, quando ele tinha disposição para uma vida evangélica melhor, ele negou. Quando ele decidiu uma disposição para morrer melhor, ele não negou mais. Depois de anos, chegaram para ele dizendo, vamos te matar. Aí ele agora não negou mais. Acho que ele sorriu e falou, estou pronto. Só quero um último pedido. Que pedido? Se vocês podem me crucificar, que essa foi a decisão, você vai morrer crucificado. E o último pedido de Pedro foi, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. O que aconteceu com um homem que negou a Cristo por não querer morrer e agora encara a morte com naturalidade? Porque o objetivo maior e final do Evangelho não é assegurar uma vida melhor. É assegurar uma morte acompanhada. Uma morte segura. Lembra de Filipe? Lembra de Estevão? Uma morte acompanhada, uma morte segura. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra da majestade. Tem um filósofo brasileiro, ateísta, que diz que tem inveja de crente. Aí perguntaram para ele, por que você tem inveja de crente? Porque morrer sozinho é um terror. Eu não creio em Deus, mas tenho medo da morte. E a coisa mais charmosa de um crente é que ele crê que ele morre acompanhado. Eu estava lendo num voo, recentemente no Brasil, a vida de John Knox, o grande reformador, discípulo de João Calvino aqui na Escócia. E a coisa mais linda de se ler, eu chorava no avião, sem pudor nenhum, sabe? Eu não tinha vergonha de pecar, por que eu vou ter vergonha de chorar por Jesus? Quando, no fim de toda a jornada de John Knox, ele acordou, já debilitado, enfermo, juntou os parentes que restavam, comeu o que podia, orou, falou com os parentes, fechou os olhos e fez a oração. Doce Filho de Deus, eu estou pronto. Deitou e morreu. A gente pode entrar tanto na ordinária, extraordinária presença de Deus. O extraordinário, ele pode ser tão cotidiano que a gente pode sentir de maneira palpável que a nossa hora chegou. Imagina, um homem de Deus acorda já pronto, faz a refeição, junta os parentes, beija aqueles que vão ficar, olha para o céu e diz, doce Filho de Deus, eu estou pronto. Fecha os olhos e morre. Meu Deus. Nada que você possa usufruir nessa terra se compara a isso. Nada. Nada, absolutamente nada. E eu quero encerrar só citando um texto que sela
Porque o próprio tema da pregação é meio, né? Para a igreja atual, meu Deus! Mas eu estava falando hoje no almoço com os pastores e eu sou tão empolgado com o futuro da igreja. No Brasil eu estou ajudando a prender pastores que cometem crimes sexuais. As pessoas perguntam, você está bem? Você crê? Eu estou empolgado com o futuro da igreja. Por mais que aparentemente ela pareça um problema, como eu estou feliz e empolgado com o futuro da igreja. Porque Deus está levantando aqueles que estão predispostos à morte segura. Eu vou lutar com todas as minhas forças enquanto eu estiver vivo, para glorificar, para confrontar o ímpio, para consolar o quebrado, para edificar o corpo de Cristo, para fazer a obra do ministério e morrer com confiança. Problemas a igreja sempre teve em toda a sua história. Paulo dá nome a um monte de desviante herege de sua época. Ainda ousa dizer, é necessário fazê-los calar. Paulo e Barnabé brigaram, está escrito na Bíblia. Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, eu amo mais a igreja do que eu amava. Por quê? Porque na Bíblia está escrito que 2 homens de Deus, fundamentais para a igreja do primeiro século, brigaram dos ânimos se aflorarem. Ânimo aflorado não é um dizendo, bobão, bobão é você. Não, ânimo aflorado. Ânimo aflorado, de homem. Paulo era mais que Barnabé, acho que Paulo deu um empurrão em Barnabé. Barnabé é mais apaziguador. Ânimo aflorado, sabe? Talvez gritaram um com o outro. Talvez se hostilizaram fisicamente. Se separaram, está escrito. Só depois de 14 anos que houve reconciliação. Eu olho para isso e digo, glória a Deus, problemas sempre existiram. Mas a pergunta é, cadê os irmãos mais velhos que ensinam os irmãos mais novos, dizendo, olha, não é a vida melhor que tem que ser perseguida, é a morte melhor, cresçam, amadureçam, parem de banalidade, parem de trivialidade, elevem o nível. Em Atos 1, verso 6, está escrito o seguinte. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será esse o momento em que restaurarás o reino a Israel? Ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em toda parte de Jerusalém, Judeia, Samarias, confins da terra. Você percebe com esses versos que o desvio da centralidade não é um privilégio nosso no século XXI. Os discípulos sempre quiseram ter o benefício, o privilégio ao invés do sacrifício. Quero garantias, Senhor. Quando é que o Senhor vai mudar meu casamento? Quando é que o Senhor vai me dar um carro? Quando é que o Senhor vai me dar uma casa? Quando é que o Senhor vai fazer isso? Quando é que o Senhor vai fazer aquilo? Queremos segurança, queremos garantias. Sempre foi assim. Queremos o reino de Israel restaurado. Aí o Senhor muda o foco da importância da jornada da fé. O Pai, em sua soberania, já decidiu e não cabe a vocês saber. Porém, vocês serão energizados. Receberão poder do alto para testemunhares. E sabe o que é mais inspirador para mim? Que a palavra testemunha, no grego, não é a palavra testemunha no nosso português. Porque a gente lê isso aqui dizendo, eu sou testemunha de Jesus, eu tenho que inspirar pessoas, eu tenho que evangelizar. A palavra grega usada ali para testemunha é a palavra grega martos. Mártire.
Ele não prometeu que você ia evangelizar, ele prometeu que você iria morrer. Você vai receber poder do alto para morrer em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Ou você acha que é à toa que 12 homens sustentam 21 séculos de legado? Eles não sustentam 21 séculos porque eles falaram: olha como eu sou de Deus, olha o meu carro. Olha como eu sou de Deus, olha o meu terno. Olha como eu sou de Deus, olha o meu tênis. Olha como eu sou de Deus, olha a minha conta bancária. Não. Eles sustentam 21 séculos de legado porque não consideraram sua própria vida preciosa. Aqui eu não estou dizendo que a gente vira franciscano. Eu gostaria que todo crente fosse bilionário. Mas a pergunta é: você, ao ter dinheiro, recurso, fama, seria o jovem rico que Jesus pede tudo, ou seria o discípulo rico de Arimateia chamado José, que usa o dinheiro como ferramenta para viabilizar o reino? Você é o jovem rico tragado por uma falsa identidade, ou você é o discípulo rico que faz um acordo político para que o corpo seja liberado, que contrata um túmulo novo, virgem, de gente de classe média alta, e a Bíblia faz questão de dizer que o corpo, depois de ungido, limpo, preparado para a ressurreição, foi coberto com linho puro e finíssimo. Se Deus responder às orações que você fez a Ele hoje, você tem plena consciência que isso te faria bem? Se Deus respondesse todas as suas orações, hoje, no estado moral, espiritual, no seu nível de maturidade, você daria continuidade à obediência? Você seria fiel, frutífero, humilde, simples, compassivo? Vamos falar de dinheiro? Porque o diabo não é senhor na Bíblia. A única pessoa que é senhor depois de Jesus na Bíblia é o dinheiro. Se Deus te desse 1 milhão hoje, você dizimaria? Só uma pergunta teste, para saber onde está o nosso coração. Eu, nesses 22 anos de fé, entendi algo. O dinheiro entrou, eu levanto a mão. E não tomo nenhuma decisão. Por muitos dias. Até a embriaguez passar. Porque o pior dia da nossa vida é o dia da vitória. É o dia do milagre. É o dia que Deus responde. Sabe por quê? Porque é o dia da embriaguez. O inimigo se aproveita da sua embriaguez. Da sua felicidade. Infiltra. E coloca bombas no território. Nossa, Deus fez um milagre. E eu, opa, olho no padre, olho na missa. O dia da resposta de Deus é o dia da maior atenção. A gente pode ver isso na vida de Abraão. Sofreu quando Deus prometeu. E foi frio quando Deus disse que mataria o filho dele. E demorou 25 anos da promessa ao cumprimento. E o homem de Deus apanhou e aprendeu. Quando Deus diz, eu te darei um filho, ele desesperou. Foi fazer empréstimo, aceitou o que a esposa falou, fez um milagre fake, produziu o milagre, achando que Deus era incapaz de produzir o milagre. Mas depois que ele viu que Deus sozinho produz o que promete, quando Deus diz, eu vou matar o seu filho, ele disse, eis-me aqui. Então há uma grande diferença entre sentir a fé, aceitar a fé intelectualmente e condensá-la, sintetizá-la e misturar entendimento e experiência. Experiência sozinha vai nos iludir. Entendimento sozinho vai nos derrubar. Vocês receberão poder para serem mártires
Eu não quero morrer. Estou com 41 anos, quero ir até 90. Mas eu encaro a vida inteira com um desprazer. Jesus está aí? Tá, não. Então não tenho prazer. Quando eu vim para a Europa pela primeira vez, sabe? Aí assim, a expectativa, meu Deus, vou pregar na França. Aí eu vim com a Keila. Aí nos perdemos na França, sabe? A gente, sei lá, aqui 10 horas da noite lá ainda estava sol. A gente falou, e eu, não, mulher, vamos. Quando eu fui olhar, 10 da noite, acabou a bateria, acabou tudo. Aí, sei lá, a gente foi na torre. Aí eu voltei para o Brasil, o pessoal dizendo, e aí, como que foi? Não foi. Por que não foi? Não, porque eu cheguei na França e disse, que besteira, é isso? Eu estou com saudade da feirinha lá, comer um cuscuz no café da manhã na feira. Por quê? Nada é suficientemente capaz de nutrir um coração com expectativas eternas. Depois que você usufruir todos os milhões do mundo, igual o filho pródigo, você vai ter saudade do simples. Você vai ter saudade de casa. Dinheiro é para ser usado, não é para ser amado. Tudo que é passageiro é periférico. A centralidade da nossa fé é o Maranata. Jesus, eu queria que fosse hoje. Não porque o mundo está caótico, mas porque nós o amamos. Se Jesus não tiver, não me interessa. Se Jesus não for amado, se não for para a fama de Jesus, não me interessa. Eu não estou interessado. Certa vez a minha esposa perguntou para mim por quê. Não, eu perguntei para ela. Porque ela tinha tanta segurança que eu não a atrairia, por exemplo. E ela respondeu dizendo, eu já te vi chorando muitas vezes só tomando café. Falando com Jesus lá na mesa. E eu acho que é muito caro me trair. Aí eu falei, por que é muito caro te trair? Porque para quem ama Jesus, trair a esposa primeiro é traí-lo. E eu acho que você não está disposto a traí-lo. Por isso que eu estou tranquila. Que aprendizado eu tive com ela. Por que isso? Eu estou sozinho na Europa, vou pecar. Não vou, porque minha esposa está lá, mas o Espírito Santo está aqui, está dentro de mim. Está lá no hotel que eu estou hospedado. Eu não estou só. E eu quero entrar. Sabe aquela porta ali ainda está larga, sabe? Na porta de Jesus é só um corpo por vez. E ele do lado, com o livro da sua vida e os olhos pegando fogo. No mínimo, se você ama essa visão e você quer entrar para ceiar com o seu Deus, você precisa todos os dias ver essa cena, uma porta que só passa um corpo, um crente por vez. E Jesus sorrindo e os olhos, como disse João, com o livro da sua vida. Aí você quer ouvir dele, infiéis à esquerda, como diz Mateus 25, benditos do meu Pai à direita. Sabe qual é a visão que eu quero ter? Por isso que eu me permito quebrantar por pequenas coisas. Ele sorrindo, não me rejeitar e me abraçar dizendo, acabou. A guerra acabou. Amanhã você não vai ter do que se arrepender mais. Amanhã você não pede perdão para ninguém, nem para mim, nem para outro ser humano. O pecado amanhã estará morto. Satanás amanhã estará destruído. A morte, a fome, tudo acabará. E eu, cheguei em casa.
Eu disse que ia acabar, mas eu lembrei de um testemunho. De um casal velhinho de pastores que passaram mais de 2 décadas no campo missionário, servindo a Deus. E voltaram. E eles acharam que quando voltassem, a igreja estaria recebendo eles no porto, navio na época. E ele viu muitas festas e pessoas no porto. Quando ele chegou, não era a igreja, nem a família. Era para outras pessoas a festa. E eles falaram, então o pessoal deve estar lá na nossa casa, que a gente deixou outras pessoas morando, que agora vão sair para a gente se acomodar novamente. Chegou na casa, não tinha ninguém, só uma casa velha, mal cuidada, empoeirada. Eles entraram, marido muito decepcionado e frustrado, porque nem a família, nem a igreja estava esperando o casal. Limparam a casa, o marido muito frustrado, chateado, irritado. A esposa percebeu, dizendo, por que você está assim? E ele disse, pergunte ao seu Deus, nem Deus dele era mais. Pergunte ao seu Deus se é assim que ele trata seus filhos depois de 20 anos de trabalho no campo missionário. Bateu a porta e saiu. Aí voltou mais tarde. Acho que até bebeu, sabe? Pecou, se embriagou, voltou e perguntou para a esposa, você perguntou ao seu Deus se é assim que ele trata os filhos quando voltam para casa? Aí a esposa disse, perguntei. Aí o marido disse, e o que foi que ele disse? Que ainda não chegamos em casa. Aqui não é nossa casa. Aqui não é nossa casa. Por melhor que ela possa se tornar, não é nossa casa. Meu Deus, que salário bom eu tenho. Meu Deus, que carro bom. Senhor, glória a Deus, que casa maravilhosa. Senhor, obrigado, estou viajando bastante, consigo cuidar da minha família. Mas lembre, ainda não é sua casa. Peregrinos e estrangeiros, a Bíblia diz. Amém, irmãos? Curve sua cabeça, deixa eu orar pela sua vida. Senhor, obrigado por essa noite e obrigado pela tua santa palavra. Obrigado pela tua santa igreja. Como diz a tua palavra, perfeita, sem ruga, sem mancha nem mácula. Nem tudo que vemos é a tua igreja, porque os reformadores mostraram isso para nós. Que existe a igreja visível, estruturada e institucional. Existe a igreja invisível, que é o teu povo lavado, redimido pelo teu sangue. E na realidade dessa igreja, visível e invisível, e às vezes imperfeita, que nós nos apegamos. E obrigado pelo ministério da palavra, os dons, tantos outros ministérios que fazem a tua igreja crescer, ser limpa, ser adornada para a obra do ministério que o Senhor confiou. Te agradecemos, te louvamos e tememos o teu santo nome. Tudo que nós queremos é entrar pelas portas. Tudo que queremos é que o Senhor nos receba sorrindo e diga a cada um de nós, servo bom e fiel, a guerra acabou. Vem para o descanso prometido. Em nome de Jesus Cristo é a nossa oração. Oramos pela tua igreja, mundialmente. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos edifique, que o Senhor estabeleça a sua liderança, Senhor, através dos seus pastores mundo afora. E que a igreja se levante para um novo tempo. E talvez o último despertar espiritual que essa terra viverá. Cremos e nos apegamos a isso. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Tem um outro vídeo para a gente passar e eu encerrar.
É isso, meu povo. Eu nem me apresentei no início, né? Desculpe a falta de educação. Sou o pastor Anderson Silva, casado com a Keila Silva. Somos pais do Paulo, do João, do Tiago, do Estevão. A gente queria 12, mas parou nos 4. É tribulação demais, né? E tem que ficar rico, né? Para criar tanta criança. Somos pastores da Igreja Vivo por Ti, em Brasília, Goiânia, Santo André, São Paulo, Recife, Pernambuco e Campo Grande, Rio de Janeiro. E lideramos o Hub Social, que é um prédio além da igreja, que hoje realiza 34 projetos sociais em todas as frentes, onde a gente vê uma lacuna que não tem ninguém trabalhando e a gente vai lá e substitui até às vezes o que o Estado está negligenciando. Inclusive a questão com o autismo, né, muito negligenciado. Hoje mesmo foi aprovado o rol taxativo dos planos de saúde no Brasil, né, a máfia, onde provavelmente as terapias para pessoas com autismo sejam negligenciadas, né, e não sejam incluídas mais no plano de saúde. E a gente tem lutado ali para fazer algumas coisas acontecerem. Para eu encerrar, eu trouxe, deixa eu ver, 7 dos meus livros. Já escrevi 11 livros, mas só deu para trazer os 7 principais. Eles estão ali, você pode... Eu não coloquei valor nenhum neles. Você pode, a partir do preço de custo, fazer o que você quiser. Eu acredito que 4 a 5 euros cobre o custo que eu tenho de produção de qualquer um deles. E você fica livre, porque todo o recurso dos meus livros, acho que ano passado eu cheguei a fazer 2,5 milhões, só com o livro, e entreguei tudo no prédio social. Graças a Deus. Eu quero morrer bem. E honrar o nome do Senhor. Então, todo o recurso dos meus livros vão para o projeto social, principalmente para as vítimas, né, de agressão sexual. No final do mês, agora, eu estou indo para Santa Catarina, que infelizmente teve um líder religioso que cometeu violência contra 8 pessoas, e a gente está ali para dar amparo psicológico, jurídico, e pegar essas vítimas, além de oferecer o cuidado, ir lá e fazer a denúncia, né? Porque nem todo pecado é crime, mas todo crime não pode ser tratado apenas como pecado, a denúncia tem que ser feita. Eu trouxe o Missional, que é o meu primeiro livro, Missionários no Mundo de Incertezas. Eu trouxe o livro que eu escrevi com outras pessoas que viveram a experiência da homossexualidade ou da transexualidade. Não é um livro apenas para quem enfrenta o dilema, é um livro para capacitar a igreja como ela se relacionar com pessoas que enfrentam esses dilemas, tá? Jesus, sou gay, e agora? O que fazer? É um livro que capacita qualquer cristão a um diálogo com a cultura. Riquezas Amargas, quando a riqueza se torna pobreza. Não sei se você sabe, mas o livro de Salomão provavelmente foi escrito durante sua queda. Então, o homem de Deus, depois que se apaixonou por 1000 mulheres, vulnerabilizou o temor e começou a cair. Então, o livro positivo de Salomão, Provérbios. Há uma discussão teológica para saber se de fato ele é o escritor de Eclesiastes, mas a direção histórica é que é ele mesmo. E o tudo é vaidade é o pessimismo de um cara que começou a cair. E a gente fala do apodrecimento da riqueza. Assim como Salomão foi o homem mais sábio e próspero do mundo, é possível que a vaidade da prosperidade te engula, como engoliu o homem de Deus. Se eu não dou conta de uma TPM, como eu dou conta de 1000 TPM? Redenção Familiar, que é um livro que eu escrevi para trazer esperança aos dilemas conjugais aí. Existe Vida Além do Divórcio? É um livro maior, né? Direcionado aos cristãos que estão no 2º, 3º casamento, o que fazer, como fazer, o que a Bíblia diz, e a gente traz um norte aqui de como essas pessoas darem continuidade à sua vida. Porque tirando a canalice de alguns, a vida não é ciência exata. A gente não tem segurança dela daqui a 5, 10 anos, o que pode acontecer. E a igreja ainda está aqui como um lugar de esperança, possibilidades para dar direção a essas pessoas, tá bom? Resgate dos 7 princípios, eu defini
7 princípios centrais para a maturidade de fé, e falo sobre eles. E aqui, ó, acabou o meu livro para homens, se chama Discipulado Masculino, dessa finura, quase 10 páginas. Olha o das mulheres. Resista, manipuladora. Eu vim lendo um livro que ele me ajudou bastante nessa visão. A queda do homem é uma queda social e econômica, porque é uma queda de gerenciamento. Ele era o gerente da criação. Então, por isso que o homem hoje, ele se omite ou ele destrói. Ou ele é o omissor da responsabilidade, ou ele é o criador do problema. O pecado da mulher é um pecado de relação interpessoal. Por isso o homem... Tem homens manipuladores, pastor Anderson? Tem, mas não é a verdade universal. Homem é mais omissor ou agressor. E as mulheres são menos omissas e menos agressivas, porém são mais manipuladoras. Por isso, filha de Eva, resista. Todos lá, tá bom, gente? Então fiquem à vontade para abençoar a sua vida e abençoar nossos projetos lá. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Que essa casa de oração continue sendo abençoada e edificada, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Eu quero agradecer ao pastor por nos abençoar aqui hoje. E a leitura que eu tive aqui daquilo que eu ouvi é que hoje eu ouvi um morto falar. Já aconteceu um milagre, viu um morto falar hoje. Graças a Deus pela sua vida. Muito obrigado mesmo. Fui muito abençoado, estou sendo abençoado. E graças a Deus de eu ouvir as verdades daquilo que nós precisamos de ouvir, canalizadas muito simples, de fácil entendimento. E que Deus possa nos abençoar, que possamos colocar em prática aquilo que nós acabamos de ouvir aqui do homem de Deus. Amém? Graças a Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor permitiu que nós aprendêssemos, que nós ouvíssemos da voz profética do seu Filho nesta noite. O Senhor possa nos ajudar, Senhor, com uma mente aberta, com o espírito aberto, para receber do Senhor e que não entre no ouvido e saia para o outro, mas que possamos fazer igual o profeta Samuel, não deixar nenhuma dessas palavras cair no chão. Em nome